Hora agora da nossa parceria exclusiva com o Bom Dia Mercado. A gente conversa com ele, Etel Takari, editor-chefe do BDM Online. Etel, meu querido, muito bom dia. Atualize então o que vem aí pela frente, né? Hoje na agenda da Rosa Riscala. Bom dia, Débora. Uma notícia aí que saiu ontem à noite, que pegou todo mundo de surpresa, é a autorização dada pelo presidente Lula aí para que a Câmara de Comércio Exterior, a CAMEX, inicie consultas, investigações e medidas para aplicar a lei da reciprocidade econômica contra o tarifaço de 50% dos Estados Unidos. Os investidores aqui do mercado doméstico precisarão ficar cautelosos aí nas próximas horas, que serão decisivas aí para medir o impacto dessa retaliação, especialmente quando Donald Trump ficar sabendo dessa decisão do Lula. Então, logo a Camex confirme o recebimento do pedido do presidente, o Itamaraty comunicará a decisão oficialmente ao governo americano, o que pode ocorrer ainda hoje ou nos próximos dias. Lembrando que na próxima terça-feira começa o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro no STF, que foi um dos motivos dados por Trump, né, para pressionar o Brasil aí, especialmente o STF, a recuar da ideia de condenar Bolsonaro por atos golpistas. A lei da reciprocidade, que foi aprovada com amplo apoio pelo Congresso, prevê aí represálias na área de tarifas, serviços e propriedade intelectual. O governo brasileiro vinha negando aí sistematicamente a intenção de usar essa lei, inclusive nos contatos com o setor privado, mas agora decidiu que só abrindo essa frente haverá aí alguma chance de início de diálogo e negociação com os Estados Unidos. Mas essa escalada da crise com os americanos já deixou os analistas bastante preocupados, temendo aí uma forte correção dos ativos nessa sexta-feira, último pregão de agosto, né? E especialmente depois da Bolsa Brasileira aí acumular um bom ganho aí de quase 6% nesse mês e o dólar recuar para casa dos R$ 5,40. Ou seja, Débora, a gente vai passar o dia e talvez o final de semana todo de olho pregado na rede social do Trump, esperando para ver qual vai ser a reação dele. Pois é, vamos esperar então, viu, Theo? Olha só, outro assunto que deu o que falar, eu acho que ainda vai render bastante, foi essa operação, ou essas operações que aconteceram em conjunto nessa quinta-feira, né, Theo, mirando a Faria Lima, Operação Carbono Oculto, movimentou Exatamente. essa quinta-feira. Por conta dessa operação, inclusive, a gente vai ter mudanças importantes no sistema financeiro, principalmente para as fintechs, mudanças que já passam a valer a partir de hoje, né, Theo? Exatamente, Débora. O governo Lula, né, viu na Operação Carbono Oculto aí a oportunidade ideal para enquadrar as fintechs sem correr o risco de recuar dessa medida, como tinha ocorrido em janeiro. Há tempos, a Febraban, né, a Federação dos Bancos, e a OCDE cobravam da Fazenda providências contra essas empresas. A rigor, né, as fintechs hoje elas não são bancos, né, são empresas de tecnologia financeira e nem gostam de ser comparadas com os bancos, né, alegando que elas são mais eficientes, mais ágeis, mas na prática elas hoje exercem o mesmo papel dos bancos, né? O problema é que as fintechs não estão sob a supervisão do Banco Central e nem da Receita Federal. Elas ficam ali numa espécie de limbo de regulação, né, de olho nessa fraqueza do sistema. Claro, os criminosos têm usado essas empresas aí para lavar dinheiro do crime organizado e até das bets, né, das empresas de apostas. A operação dessa quinta-feira, como todo mundo acompanhou, né, ela desmantelou um sofisticado esquema aí do primeiro comando da capital, o PCC, e uma rede de postos de combustível em quase 10 estados, né? As operações financeiras utilizavam as fintechs como forma aí de legalizar o dinheiro e reintroduzir no sistema financeiro. O ministro Fernando Haddad anunciou que a partir de hoje a Receita Federal vai enquadrar as fintechs aí como instituições financeiras. Isso significa que elas terão de cumprir rigorosamente as mesmas obrigações dos grandes bancos, o que aumenta a fiscalização da Receita e a parceria com a Polícia Federal para chegar a esses sofisticados esquemas de lavagem de dinheiro que o crime organizado tem utilizado. Vale a gente lembrar que, em janeiro, a Receita Federal chegou a editar uma instrução normativa sobre fiscalização de movimentações financeiras, que ia incluir o PIX e as fintechs. Porém, né, após uma onda aí de notícias falsas em vídeos que foram postados, inclusive pelo deputado Nicolas Ferreira, do PL, que levantou aquela história de que o governo iria cobrar imposto sobre o PIX, o que não tinha nada a ver com a medida, na verdade, né? O governo se viu aí obrigado a recuar daquela medida de fiscalização das transações, Débora. Uhum. Pois é, vamos aguardar então os dobramentos, né? Porque isso é algo que ainda deve render bastante. E, Theo, só para finalizar, a gente ainda tem também dados importantes sendo divulgados lá nos Estados Unidos hoje, né? A agenda econômica também tem coisas importantes para poder a gente acompanhar nessa sexta-feira, a última sessão, né? Que a gente tem desse mês de agosto. Certeza, tem chão ainda antes da gente sextar, Débora, Uhum. né? Lá fora, hoje é dia de divulgação do PCE, né, a medida de inflação
preferida do Fed, né? O dado que sai às 9h30 da manhã pelo horário de Brasília deve mostrar aí uma alta de 0,3% em julho, segundo a expectativa dos analistas. Às 10h45 sai o índice de atividade, PMI de agosto, medido pelo ISM de Chicago. E às 11 horas é a vez do índice de sentimento do consumidor de Michigan, né, da Universidade de Michigan, que traz também as expectativas inflacionárias dos consumidores para um ano e 5 anos. Às 2 da tarde, a Baker Hughes divulga aí o dado semanal de postos e plataformas de petróleo em operação nos Estados Unidos. Vale a gente prestar atenção também na audiência da diretora do Fed, a Lisa Cook, que ela vai ter na Justiça Americana a partir das 11 da manhã, na tentativa aí de derrubar aquela intenção do Donald Trump de demiti-la do cargo aí por justa causa. Aqui no Brasil, a expectativa é pelo envio do orçamento de 2026 para o Congresso, né? O limite do prazo legal é até domingo, dia 31, mas o ministro Fernando Haddad prometeu aí que enviaria esse projeto até hoje, apelou, né? E sem medidas adicionais de receita, né? Vamos ver como vai vir esse texto. Na agenda de indicadores, sai agora, né, às 8h30, o resultado das contas do setor público consolidado em julho. A expectativa do mercado é para um déficit primário de 63,2 bilhões de reais, após um saldo negativo de 47,1 bilhões em junho. Às 4 da tarde, a ANEEL anuncia a bandeira tarifária das contas de luz para setembro, aí, que é um dado importante para as planilhas de inflação do mercado. E por falar nos economistas, né? Hoje tem reunião deles com os diretores do Banco Central aqui em São Paulo, aquela reunião mensal que eles fazem para avaliar e discutir as impressões do mercado aí sobre a situação econômica e do país no mundo. Débora, Perfeito, muito obrigada, meu querido, e pelos destaques. Uma ótima sexta para você, bom final de semana. A gente se encontra aqui novamente na segunda-feira. bom fim de semana, até segunda.